Fala, amiguinhos, eu de novo aqui hoje para corrigir com vocês a prova do CEDAF, que também rolou esse fim de semana, né? Foi dia... Que dia que foi, gente? Foi sábado, né? Foi dia 10, tá bom? Prova do CEDAF. Mentira, dia 10 não, dia 11, tá? 11 de dezembro, provinha do CEDAF. Caiu o caderno hoje, então tô corrigindo com vocês pra gente ver essa prova, tá? Então vamos lá, né, pra gente dar uma olhada aqui. Gente, olha essa questão, né? A primeira questão da prova, tel de Pitt, trincas pitagóricas, ó, 5, 12, 13, né? Se esse 12 é a altura e esse 11 é base, base vezes altura sobre 2. Pronto, questão grátis na prova, né? Pra quem acompanhou meus vídeos aqui, você fazia ela em menos de 1 minuto. Tanto é que no vídeo eu acho que eu gasto uns 40 segundos pra fazer ela, tá? Essa questão aqui, achei bem bolada, é uma questão de sistema de equação que eu vou fazer com vocês por teste de alternativa. Essa questão aqui é interessante, eu vou trazer inclusive o professor Laércio lá do canal Matemática para Vencer, eu vou deixar ó, o link do canal dele aqui para vocês darem uma olhadinha, e ele vai resolver essa questão aí para vocês, que ele me falou uma coisa interessante sobre ela, eu achei interessante ele resolver aqui com vocês, tá bom? A 14, vamos lá ver. 14 bem legalzinho aí de probabilidade, bem fácil, simples mesmo. Mas é como eu digo, gente, se você confundir torta de banana com banana torta, você erra qualquer coisa, né? Sempre tem uma alternativa ali para você errar. Questão 15, Enem Vibes e Afins. Já caiu uma questão do Enem idêntica a essa que eu vou mostrar para vocês na resolução, tá? Tranquila sobre diagrama de Venn. Beleza? Tranquila, mas assim... Interessante, gostei muito do nível da prova do CEDAF esse ano, tá? Essa aqui também é uma questão interessante sobre função de primeiro grau. Achei interessante. Essa aqui eu gostei também, que é uma questão sobre circunferência e algumas roubadinhas aqui que eu vou dar. Vou ensinar vocês as malandragens, tipo isso aqui. Nunca na vida do Brasil. Certo? Vou mostrar pra vocês aí como ser malandro para ganhar tempo em prova. Essa aqui é uma de função de segundo grau. Achei interessante, porque no edital do Colune e do Coltec não constava se ia cair ou não função de segundo grau, e caiu no CEDAF, né? Por incrível que parível, já dizia um professor meu. Gostei dessa questão aqui, também, que tem a ver aí com a altura de triângulo equilátero, que eu falei pra vocês, ó. Gente, vamos decorar isso aqui, né? Caiu, certo? E a questão 20 aqui, uma questão de propriedades numéricas, que eu também tava falando que eu achava que ia cair pra qualquer prova. Eu acho que vai cair em qualquer prova do mundo, vai cair isso aqui, tá? Essas continhas que vocês têm que fazer aí, expressões numéricas. Beleza? Bem, eu achei essa prova bem boa, tá? Não achei ela tão difícil, mas achei ela mais legal do que a prova do Coltec esse ano, né? Não sei, eu não gostei muito da prova. Vou ser sincera com vocês, não gostei muito da prova do Coltec desse ano, não. Achei essa questão aqui mais interessante. Mas deixa eu ver se eu consigo localizar o edital aqui pra gente ver se ia cair função, tá? Bem, só dando uma olhada rápida no edital aqui, eu tô perplexa, amiguinhos, porque matemática, o peso é menor do que ciências. Eu nunca vi isso, nunca na vida do Brasil, né? Mas, de qualquer forma, com 10 questões de matemática, você pode tirar aqui 2,5, né? E com 10 questões, 25, né, multiplicado. E com 10 de ciência, você pode tirar 30. Só que ciências são 3 matérias, física, química e biologia, né? Então, acaba que matemática é um tiro mais certo, né? E português sempre acabam sendo matérias mais... relativamente assim, mais consideradas, porque tem mais questões, né? E se você considerar o peso aqui, é melhor, vamos dizer assim, né? É mais interessante a matemática no frigir dos ovos do que ciências, porque são 3 matérias aqui, né? Matemática e português, o que eu falo, gente, no sentido, assim, quantitativo de pontos que você ganha na prova, tá? E também porque em caso de empate, ó, você que tirou mais em matemática, você vai pra frente, né? Em vista aí. Depois ciências, depois português e assim, respectivamente, ok? Vamos ver aqui o que o conteúdo programático, né? Programático. Eu tô com a dicção péssima esses dias, mas enfim, aquele ditado, né? O que ele previa? Conjuntos, isso aqui, mesma coisa dos outros, números e operações, é o que caiu lá naquela última questão que eu falei com vocês, né? Essa questão aqui, ó, peraí, essa do... Gente do céu, é tanta prova que eu tô até ficando doida. Essa questão aqui é sobre isso, números e expressões e não sei o que lá. Razão e proporção, regra de 3, enfim, espaço e forma, conceitos fundamentais do círculo, circunferência caiu, grandezas e medidas, tratamento da informação, leitura de gráficos, etc. e tal, cálculo algébrico, equações de primeiro e segundo grau, resolução de equações e tudo e tal. Enfim, é porque a prova do Coltec e a do Colune, eles separaram melhor essa parte, uma coisa é equação, outra coisa é função. Isso é quase a mesma coisa, né? Só que ali eu diria que aquela questão essa questão aqui, ó, deixa eu trazer aqui. Essa questão aqui, ó, ela foi uma questão mais de função de segundo grau. Mas, enfim, ali como ele colocou a equação de segundo grau, vai tanger a mesma coisa, né, no caso.
Enfim, é isso. Eu vou dar uma dica para você que vai fazer Cefet, tá? Porque agora só falta a prova do Cefet. Primeiro, eu tô com um grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser entrar lá, nesse grupo a gente conversa, os meninos mandam dúvida, eu respondo à medida que eu posso, etc e tal, recados. Então é um contato mais próximo que vocês podem ter comigo nesse grupo do WhatsApp. Entra lá. Segunda coisa, se você vai fazer Cefet, veja essa prova do CEDAF, tenta fazer ela como se fosse um simulado. Vê quanto que você tirou e depois você assiste essa resolução aqui. Ou então você vai fazendo junto. Vai pausando o vídeo e vai fazendo, chega na sua resposta e vê se tá congruente, né, com a minha. Se não, com a nossa aqui da resolução. Porque senão você precisa dar uma estudada melhor, né? Porque você sabe, amiguinhos, que o nível geralmente, tá? Geralmente, o nível do Cefet é mais elevado que o CEDAF. Então, se você pega a prova do CEDAF e acha que você foi muito mal nela, infelizmente eu tenho más notícias. Mas eu tenho uma ótima notícia, que ainda falta um mês para a prova do Cefet, né? Dá para estudar muito. Inclusive, eu tô fazendo uns pacotes aí de aula particular. Se você tiver interesse, me chama no WhatsApp pra gente conversar. Não deixe pra última hora, amiguinhos. Teve um monte de aluno que me mandou mensagem hoje falando assim, professora, pelo amor de Deus, preciso de ajuda. Eu falei assim, vocês foram na revisão do Coltec que eu fiz? Olha o tanto de coisa que eu falei na revisão do Coltec que caiu na prova. É pessoa. Não, eu falei, gente, vocês estão marcando toco, né? Como assim? Véspera da prova, vocês ainda não conhecem o canal do Adiciona? Aquele ditado, né, amigos? Fiquem espertinhos aí pra vocês não perderem tempo. No mais é isso, bora lá pra essa resolução. Observe, assegura a seguir, assinale a opção que indica o valor da área da região achurada. Babies, um triângulo pitagórico. Quem lembrou de mim na hora quando viu essa questão aqui, hein? Triângulo pitagórico, gente. Aqui, ele aqui, ó, 5, 13. Qual que é o valor desse cateto aqui? 12. Precisava de tel de pitch? Não precisava, certo? Então, como que você vai calcular a área da região achurada? É base 11 vezes a altura. Essa altura de 12, ela é para os dois triângulos, porque a altura é o valor que vai de um vértice até o outro de forma perpendicular. Então, é base 11 vezes a altura 12 dividido por 2. 11 vezes 12 dividido por 2. Aqui vai dar 6. 6 vezes 11, 66. Letra B. Certo, manos? Fernando respondeu a um teste de múltipla escolha com 20 perguntas. A cada resposta correta, ele recebia 5 pontos. A cada resposta errada, ele perdia 2 pontos. E se a pergunta não fosse respondida, Fernando recebia nota 0. Ao todo, ele fez 44 pontos. Sabe-se que ele não respondeu a todas as perguntas. A quantidade de perguntas que Fernando não respondeu é... Amigos, essa questão você pode até gastar um pouquinho de tempo, mas você não pode errar esse tipo de questão na prova. Eu falei com vocês, questão de sistema de equação. Ou você faz o sistema, ou você testa a alternativa. Errar não é uma opção para esse tipo de questão, beleza? Então vamos lá, você tem que ter esperteza e estratégia, lembre-se. Você vai pensar o seguinte, ó, são 20 perguntas, ele pode ter acertado, errado ou não respondido. Então a gente sabe que o número dos acertos mais erros, questões acertadas mais erradas, mais não respondidas, tem que ser igual a 20, ok? Aí agora a gente vai pensar o seguinte, ó, se ele acerta uma questão, ele ganha 5. Então, eu tenho que multiplicar 5 pela quantidade de questões que ele acertou. Se ele erra uma questão, ele perde 2 pontos. Então, eu tenho que multiplicar por menos 2 a quantidade de erros que ele teve. E se ele não responde, ele ganha 0. Ou seja, eu teria que multiplicar por 0 o n, né? Só que, como 0 é neutro, na soma não vai fazer diferença. E isso aqui tem que dar 44. Observe uma coisa, amiguinhos da Rede Globo. Essa questão, ela vai ter 3 alternativas, 3 incógnitas, para você descobrir com 2 equações. Isso fica meio complicado. Só que aqui, testando as alternativas, a gente vai conseguir. Vamos testar a letra A só para a gente ver o que rola. Se ele tiver errado, não respondido 7 questões, então a soma dos erros mais os acertos tem que dar os outros 13 questões, digamos assim. Então aqui tem que dar 13, ok? Aí aqui vai ser um pouquinho mais chato, mas você vai ter que pensar em quantas ele acertou e errou para dar 44. São 13 questões. Pensa assim, ó, vamos supor que ele acertou 8 e errou 5. Um exemplo, tá? 5 vezes 8, 40. Que ele vai perder não pode, porque vai ficar com menos de 44, que é o somatório de pontos. Então ele tem que ter acertado um bocado. Vamos pensar em 10, tá? Então, ele acertou 10 e errou 13, ó. 10 vezes 5 vai dar 50. E 3 vezes 2 aqui vai dar menos 6, né? Porque ele perde 2 pontos a cada uma que ele erra e 5 pontos a que ele acerta. Somando aqui, ó. Olha só se não dá 44. Portanto, a letra A já é a resposta certa. Aí você vai falar comigo assim, ai, professora, mas e se eu testar a letra B e conseguir achar um resultado? Você vai ver que não vai conseguir, tá? Vou testar a letra B aqui com vocês.
Só para vocês verem, né? Então, se ele tiver errado 8, ele vai ter que, entre acertos e erros, vai ter que ser 12. Concorda comigo aqui? Então, vamos pensar o seguinte, ele tem que fazer 44 pontos com esse total aqui, ok? Então, vamos pensar o seguinte, se ele acertou 10, né? 10 vezes 5, 50. Se ele errou 2, porque são 12 questões, ele perdeu 8. Subtraindo aqui vai dar 42, não é a nota. Vamos subir um ponto aqui pra gente ver, ó. 11, se o acerto, né, for 11, eita, se o acerto for 11 e o erro for 1, ó, 11 vezes 5 é 55. Um erro vai tirar só 2 pontos, então ele teria que fazer 53. Tá vendo que não dá? De jeito nenhum. Se você fizesse, por exemplo, 9 acertos e 3 erros, ó, 9 vezes 5, 45, 3 vezes 2, 6, aqui você subtraía dá menos ainda, ou seja, não pode ser essa, e assim, sucessivamente, não podem ser as outras. Então, essa é uma questão que ela foi feita para ser testada alternativa de qualquer forma, né? Olá, jovens! Professor Laércio aqui resolvendo um probleminha que a professora Jéssica mandou. Uma questão tranquila, mas sujeita a pegadinha, né? Olha o que ele falou aqui. Ana Beatriz e Ana Laura possuem juntas 180 cartas colecionáveis. Assinale a afirmativa incorreta. Normalmente os problemas pedem a correta, né? Mas esse aqui quer a incorreta. Agora é preciso prestar atenção numa coisa. O que quer dizer correta? Quando você fala que uma coisa é correta, uma coisa que é correta, ela tem que ser sempre correta. E quando é que você pode dizer que uma coisa é incorreta? É quando essa coisa é sempre incorreta. Então aqui é sempre correta. E isso aqui é sempre incorreta. Uma coisa que às vezes é correta e às vezes é incorreta, você não pode classificar nem como correta nem como incorreta. Ela não é nenhuma das duas coisas. Por exemplo, Ana Beatriz possui 175 cartas. Eu posso afirmar isso? Eu posso dizer quantas cartas ela tem se eu só sei o total? Se falasse assim... Ana Beatriz possui 200 cartas. Aí eu podia dizer que é incorreta, né? Porque se o total é 180, falar que tem 200 cartas é incorreto, com certeza. Mas quando você não sabe, né? Então isso aqui pode ser correto ou incorreto. Então você não classifica de nenhuma forma. E ele quer que você encontre a incorreta, né? Então essa aqui não é nem correta nem incorreta. Eu vou eliminar então. Essa não pode ser a resposta do problema, porque ela eventualmente pode ser correta. A letra B, Ana Laura possui um número ímpar de cartas. Será que isso pode ser afirmado? Olha só, uma pode ter, por exemplo, uma carta e a outra pode ter 179 cartas para dar um total de 180. Eu posso falar que isso é possível porque eu não sei, eu só sei o total. Agora, podia ser assim, essa aqui ter 2 e essa aqui ter 178 cartas. Também estaria certo de acordo com isso aqui. Então, aqui ela está com um número ímpar de cartas e aqui ela está com um número par de cartas. Você não pode dizer que é par nem ímpar. Então, essa afirmativa, ela poderá estar correta ou ela poderá estar incorreta. E incorreta tem que ser desse jeito aqui, ó, sempre incorreta. Então essa aqui não pode ser classificada como nem correta nem incorreta. Nem uma coisa nem outra. A letra C, Ana Beatriz possui mais cartas do que Ana Laura. A mesma coisa, eu não posso afirmar isso. Ó, uma pode ter 100 e a outra 80, isso pode acontecer, mas pode ser o contrário, essa aqui ter 80 e essa aqui ter 100, por exemplo, né? Então não tem nada que te garanta que uma tem mais ou menos do que a outra. Então você não pode classificar isso aqui como incorreta. Agora que vem a incorreta, isso aqui, ó. Ana Laura possui uma carta a mais do que Ana Beatriz. Isso pode acontecer? Como é que seria uma carta a mais, hein? Olha só, não tem como acontecer isso. Porque se uma tem uma carta a mais que a outra, elas têm quantidades bem próximas, né? Mais ou menos igual, meio a meio. 180, você podia escrever assim, 90 para uma e 90 para outra.
Aqui elas estão com quantidades iguais, isso pode acontecer. Mas como é que você ia fazer ter uma carta a mais que a outra? Você pode colocar essa aqui com 91 cartas e essa outra aqui com uma carta a menos, né? Sai uma carta daqui e vem para cá. Então essa aqui teria 89. Ela não ficaria com uma carta a menos, ficaria com 2 cartas a menos. Então isso aqui não tem como acontecer. Sabe por quê? Que quando você fala que uma tem uma carta a menos, você pode afirmar que elas têm essas quantidades assim. Uma tem N cartas e a outra tem N mais 1. Essa tem uma carta a menos do que essa. Só que se fosse assim, a soma desses dois valores daria 2N mais 1. Isso aqui não pode ser 180. Sabe por quê? Porque isso aqui é um número par. Se você pegar um número par e somar com 1, você vai encontrar um número ímpar. Você não pode totalizar 180 aqui. Isso aqui realmente não tem como acontecer. Só se uma tivesse, por exemplo, 90,5 cartas e a outra tivesse 89,5 cartas. Aí essa aqui estaria com uma unidade a menos do que essa. Só que não pode, né? Número de cartas tem que ser um número inteiro, não tem como ser quebradinho assim. Se falasse assim, uma tem 1 centímetro a mais que a outra, tudo bem, alguma coisa nesse estilo, né? Porque aí você poderia ter decimal, mas com números inteiros não tem como. Então isso aqui da letra D não tem como acontecer com certeza. Isso aqui com certeza é incorreto. E ele quer saber justamente isso, né? Qual é a incorreta? A incorreta é essa aqui. Então, a resposta incorreta é a letra D, de delta. Após selecionar uma letra aleatória do alfabeto, Lúcia percebeu que se tratava de uma vogal. A possibilidade de essa vogal ser a letra I é... Olha só, aqui ele te deu, né, uma informação assim. Eu peguei lá numa caixona com todas as letras do alfabeto, uma letra que era vogal. Então, existem 5 vogais. Você quer que seja a sua vogal, a letra I. Então, é 1/5 de probabilidade, porque a letra I é uma das 5 vogais. Lembrando que nós temos A, E, I, O, U. Então, de 5 letras, você quer uma, a probabilidade disso acontecer é 1/5. Observe aqui que ele explorou esse 26, né, no denominador da letra A e da letra D. Essa letra A seria correta se ele falasse assim, eu sorteei uma letra. Qual que é a probabilidade dela ser a letra I? É 1 em 26, porque tem 26 letras no alfabeto. Mas você já sabe que a sua letra é uma vogal. Então, seu espaço amostral ele diminui para 5. E a letra I é uma das 5 vogais, por isso que é a letra C, certo? E a letra B, que ele pôs meio que misturando Brasil com Egito para você se confundir. Alguns países do mundo têm construções tão marcantes que fazem deles os melhores lugares para se estudar arquitetura. Entre eles estão a China e a Itália. Uma agência de intercâmbio realizou uma pesquisa com um grupo de 120 estudantes interessados em estudar arquitetura em um desses países. A agência constatou que, entre os estudantes entrevistados, 120 falavam mandarim, que é o idioma da China, 50 o italiano e 30 não falavam nenhum dos dois idiomas. Escolhendo o estudante ao acaso dentro do grupo solicitado e sabendo que ele não fala mandarim, a possibilidade de que esse aluno fale italiano é uma questão idêntica a essa, caiu no Enem, amiguinhos. Eu vou mostrar aqui no final para vocês verem como que essas provas são mescladas. Então, olha só, nós temos 120 pessoas entrevistadas. Eu vou pôr esse 120 aqui, que é como se fosse o conjunto universo. Se ele fala aqui que 60 falavam mandarim e 50 falam italiano, desculpe, e 30 não fala qualquer um desses dois idiomas, eu tenho que começar o preenchimento aqui dessa informação do lado de fora, que é 30 pessoas que não falam nem mandarim nem italiano. Aí agora eu vou subtrair 120 por 30. 120 por 30 tem que dar 90 dentro dessas bolinhas aqui, ó, certo? Só que aí para refletir o seguinte, se 50 falaram que falava italiano e 60 falavam mandarim, somando esses dois números, tem que dar 110 pessoas. Só que dentro do diagrama, você só pode pôr 90. Quer dizer que 20, que é a subtração de 110 menos 90, tem que falar os dois. Então, aqui tem que ser 20, a interseção do conjunto. Se 60 falam mandarim, eu já pus 20 aqui. Para cá fica 40. Se 50 falam italiano e eu já pus 20 aqui, para cá vai dar 30. Agora, você vai somar tudo e vai ver que tá certinho, né? Que fecha, beleza. Ó, 40 com 20, 60 do mandarim, ok? 30 mais 20, 50 do italiano. Somando tudo, ó,
Aqui vai dar 60 mais 30, 90, mais 30, 120, que é o pessoal que foi entrevistado. Agora vamos ver a pergunta que o cara faz, né? Escolhendo-se ao acaso, dentro do grupo citado, e sabendo que não fala mandarim, a probabilidade dessa pessoa falar italiano. Se eu sei que a pessoa não fala mandarim, ela só pode estar nesse pedaço aqui do diagrama, que é quem fala somente italiano, ou aqui, que é quem não fala nenhum dos dois. Então, nós temos um total de 60 pessoas, que é 30 daqui mais 30 de cá, certo? Sabendo que não fala mandarim, a possibilidade dela falar italiano. Então, eu tenho 30 pessoas que falam italiano, num conjunto amostral de 60 pessoas que é o que eu queria, né? Que não falam mandarim, beleza? Simplifica em cima e embaixo por 30, ó. Ou corta um zero aqui, um zero de cá, né? E divide em cima e embaixo por 3. Vai dar um meio, que é a resposta da letra A. É uma questão idêntica a uma que já caiu no Enem. Olha, foi Enem 2013. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Numa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Beleza, escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, qual que é a probabilidade dele falar espanhol? Idêntica. Olha só, a escola ela tem 1.200 alunos, falou que 600 falam inglês, 500 espanhol e 300 não falam nada. Então, você tem que começar por aqui fora, 300. Se você tem 1.200 alunos e já tirou 300 que não falam nada, sobrou 900 para você preencher nas bolinhas. Observe até que os números são iguais, né? Só que com um zero a menos aqui, ó. Tá vendo? Ó, são 120, 60, 50, 30, enfim. Mesma coisa, tá? Aí, eu tenho que preencher com 900 aqui dentro das bolinhas, ok? Aí, preste atenção. Ele falou que 600 falam inglês e 500 espanhol. Quando eu somo isso, dá 1.100. Observa que aqui tinha dado 110, né? Então, esse problema foi multiplicado por 10. Se eu fizer essa diferença de 200, tem que dar aqui no meio, que fala os dois, ok? Aí agora a gente vai pensar, quem fala inglês vai ser esses 600 alunos que foram mencionados, menos os 200, somente inglês, nessa parte aqui do diagrama. E o espanhol, se eu já pus 200 aqui, aqui tem que dar 300. Agora, olha o que ele pede, escolhendo um aluno ao acaso e sabendo que ele não fala inglês. Se ele não fala inglês, ou ele fala apenas espanhol, ele não fala nada. Ou seja, é essa galerinha aqui, ó. Beleza? Então, qual que é a probabilidade que ele fale espanhol? Eu tenho aqui e aqui 600 pessoas. E que fala espanhol é 300. Corta, 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 simplifica um meio. Letra A também, aí é uma questão idêntica. Fala que não é igual, amiguinhos. Por isso que eu falo. Quando eu posto vídeo aqui no meu canal, por exemplo, você está fazendo colégio técnico, mas eu posto vídeo do Enem, você assista. Porque o Enem, gente, 90% do Enem é de ensino fundamental, certo? Então, te ajuda tanto de um lado quanto do outro. Se você está fazendo Enem também, ver colégios técnicos vai ser ótimo para você. As empresas A e B exercem uma mesma atividade rural. A relação entre o patrimônio líquido em milhões, Y, e o tempo de atividades em anos, X, de cada empresa é representado, respectivamente, por. Então, a empresa A é X menos 3Y igual a 6, mais 6, desculpa, é igual a 0. E a B é x menos 4y mais 3 é igual a 0. Considerando essas relações, o tempo de atividade, que é o x, tá? Em que o patrimônio líquido dessa empresa A ficará igual ao patrimônio líquido da empresa B é. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte aqui. Eu vou escrever isso aqui, porque isso é equação de primeiro grau, mas do jeito que vocês estão mais habituados, que é y é igual a x mais b, tá? Então, eu vou passar esse 3y para cá. Vai ficar assim, ó, x mais 6 é igual a 3y positivo. Esse 3 que está multiplicando o y, eu vou passar para cá dividindo, ok? Então, o y dessa empresa, ele é x mais 6 sobre 3. Analogamente, eu vou fazer a mesma coisa para a outra. Então, eu vou passar esse 4y para cá somando, vai ficar x mais 13 é igual a 4y. O 4 que está multiplicando o y, eu vou passar para lá dividindo de uma vez. Então, ficou x mais 13 sobre 4. Eu não quero saber o valor x, que é o tempo em que elas são iguais. Então, é só eu igualar, tecnicamente, essas duas equações. Ó. Falar que essa, Ctrl+C, Ctrl+V, com essa são iguais, né, amiguinhos? Por quê? Aqui falou que o patrimônio é isso. E aqui também falou que o patrimônio y é isso. Então, se eu igualo os dois valores, eu vou conseguir achar o x para o qual o patrimônio é o mesmo, né?
Basicamente é só igualar as equações. Esse problema também é muito típico. Só que, em geral, eles não te dão a equação nessa forma, eles já te dão o y isolado. Aqui você teve primeiro que isolar o y e depois igualar as equações. Vou multiplicar cruzado fazendo chuveirinho. Cuidado. 4 vezes x é 4x, 4 vezes 6 é 24. 3 vezes x é 3x e 3 vezes 13 é 39. Manda esse 3x para cá subtraindo, vai ficar 4x menos 3x, que vai dar x. E o 24 para cá subtraindo, 39 menos 24, 15. Então, x é igual a 15 anos. Beleza? Número 17. Um fabricante de móveis recebeu uma encomenda de uma mesa redonda que possibilite 6 pessoas sentarem à sua volta. Após fazer os cálculos, um fabricante concluiu que, para todos se acomodarem confortavelmente à mesa, será preciso considerar um arco de circunferência com no mínimo 77,5 centímetros de comprimento. O arco, tá? Aqui, ó, tá vendo essa circunferência? O arco é essa soma aqui, ó, tá bom? 77,5. Beleza. Para a confecção do tampo redondo, será utilizada uma placa quadrada compensada, adotando o π igual a 3,1, a menor medida em centímetros do lado dessa placa quadrada que permite obter esse tampo dessa mesa é. Bem, ele está mandando 3,1 aqui, mas eu vou fingir de égua, de egípcia, e vou adotar 3, porque não vai dar nada para mim, porque está distante demais os resultados, né? Então, eu vou fazer isso sem grandes prejuízos, ok? Vamos pensar o seguinte, como ele falou que são 6 pessoas, eu vou pensar exatamente isso aqui, ó, que eu tenho uma divisão de 6 arcos, certo? Aqui. Aí aqui vou dividir no meio, ok? Aqui no meio de novo, aqui no meio, opa, e aqui também. Então, o que ele está querendo dizer, amiguinhos da Rede Globo, é que cada arquinho desse aqui tem 77,5. Nós temos a pessoa A, B, C, D, E e F aqui, ou seja, eu vou multiplicar por 6, né? E isso vai ser igual ao comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, eu vou falar o seguinte, ó, 6 vezes cada arquinho desse, que é 77,5, é igual a 2 vezes π vezes o raio, π, raio. Só que eu vou falar que π é 3, não dá nada pra mim, ok? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Corta, corta, corta. Por quê, né? Vou cortar feito louca, não. Vou passar pra cá pra vocês entenderem nos mínimos detalhes. Esse 2, esse 3 aqui é 6. Passa pra cá dividindo, vai cortar com aquele 6 ali, sacou? Cortei, 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 sobrou um raio de 77,5 centímetros. Ok, só que aí ele quer a área do tampo, né? Do lado dessa placa, na real. Ele quer o lado da placa quadrada. Então, o raio da nossa coisa aqui é 77,5. Então, 77,5 para cá, mais 77,5 para cá, vai dar o quê? 77 mais 77 vai dar 150, uns quebradinhos, concorda comigo? Então, é 150 o lado aqui, ó, porque se fosse, eu não vou. Eu fiz com o π valendo 3, lembra que eu dei uma roubada. Então, aqui tem que ser um pouquinho menor que isso, ó. Certo? 155, um pouquinho menor. Resposta da letra C aqui, bem de boa essa questão. O gerente de uma pastelaria verificou que a quantidade diária de pastéis vendidos varia de acordo com o preço unitário de venda X, tá? Conforme a lei. Q de X é igual a 160 menos 20X. O preço pelo qual o pastel deve ser vendido para que a receita seja máxima é... Amiguinho, quando você vê a palavra máxima em uma questão de função, é do x ou do y ou do vértice que está falando, ou seja, tem que ser de uma função de segundo grau. Aí você fala assim, ai, professora, mas aqui ele deu uma função, foi do primeiro grau, como é que eu vou calcular o vértice? Então, você vai ter que interpretar um pouco aqui, ó. Porque é o seguinte, Q é a quantidade de pastéis que ele vende, X é o preço. Quando você multiplica quantidade vezes preço, o que você obtém? O dinheiro, o lucro, o money, o din-din, né? Então, é isso que eu vou fazer. Se eu multiplicar a quantidade Q pelo valor X, eu vou ter a arrecadação. Vamos dizer aqui, ó, A de arrecadação vai ser, vou colocar esse menos 20x na frente por uma questão de praticidade e de costume, tá? O x na frente. Aí eu vou multiplicar isso por x, que é o valor unitário. Então, a quantidade, que é isso, vezes o valor unitário, vai me dar a arrecadação total. Então, a minha arrecadação, ela vai ser menos 20x ao quadrado mais 160x. Combinado? Beleza. Agora, vamos lembrar como é que é o gráfico da função do segundo grau. Isso aqui é uma concavidade para baixo, porque o A é negativo, ok? O C dela é 0, então ela nasce na origem. Beleza. Aí aqui, ó, eu tenho X, que é o preço unitário, e o A, que é a arrecadação, a grana, tá bom? Porque aqui é como se fosse o Y, tá vendo? Então, raciocinando pelo que o problema pediu, ele pede, né, o preço para que seja vendido o máximo. Ou seja, o preço aqui, ó, a grana unitária, né, de cada pastel é o preço unitário, ele é a coordenada X do vértice
do ponto mais alto. Então, nós vamos calcular simplesmente o x do vértice, ok? Então, x do vértice é menos b sobre 2a, é uma fórmula que você tem que decorar. O b aqui é 160, com esse menos fica menos 160, dividido por 2a. O a é menos 20, tá vendo aqui, ó? Então, você vai fazer 2 vezes menos 20. Isso aqui, lembrando, é uma fórmula, você tem que saber isso aqui, tá? Então, fica assim, ó, menos 160 dividido por menos 40. Menos com menos é mais, 160 por 40 é 4, portanto, letra B, ok? Bem, se você não está lembrando, digita aí no Google, ó, x e y do vértice. Já fiz vários exercícios aqui no canal. A coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. E a y do vértice é delta sobre 4a, menos delta no caso aqui, né? E aí, por que eu escolhi o x e não o y? Porque ele me pediu preço. E analisando o gráfico, o preço aqui é o eixo x e não o eixo y. Então, você tem que ter essa interpretação quando você for resolver questões desse tipo, né? Harry Potter e as Relíquias da Morte é um romance de fantasia escrito pela britânica J.K. não sei o que lá. É o 7º e último livro da série Harry Potter. O símbolo, né, das relíquias, conforme figura a seguir, é formado por uma circunferência inscrita em um triângulo equilátero e um segmento determinado pela altura relativa a um dos lados, né? Essa aqui, ó, é a altura relativa a esse lado. Beleza, o diâmetro da circunferência em um símbolo cujo triângulo equilátero seja 4 centímetros é... Gente do céu! Bem, aqui nós vamos ter que lembrar da fórmula da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Se você não sabe essa fórmula, você dá uma olhada nesse vídeo aqui, vocês têm que olhar o que eu falo, amiguinhos. Porque eu não vou ficar repetindo esse negócio toda hora que cai um triângulo equilátero ou diagonal de um quadrado nos vídeos, senão fica muito grande. Mas eu já dei uma aula explicando por que diagonal de quadrado é L raiz de 2 e a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Isso é teorema de Pitágoras, a prova é fácil. Dá uma olhada aqui, tá? Não deixem de... Não me ignorem, hein, amiguinhos? Vocês estão me ignorando demais, hein? Então, aqui, ó. A altura do triângulo equilátero aqui, ela é L raiz de 3 sobre 2. Isso é a altura. Só que aí, amiguinhos, existe uma coisa aqui que é o seguinte. Aqui está o centro da circunferência. Esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse no caso do triângulo equilátero, quando a circunferência está escrita no triângulo equilátero. Beleza? Então, o diâmetro, gente, preste muita atenção aqui, tá? Não sei se vocês já estudaram isso, eu não estudei isso na escola, quando eu era da idade de vocês, mas esse ponto aqui, que é o centro da circunferência, no caso do triângulo equilátero, pensando na perspectiva do triângulo, ele é chamado de baricentro, ou centro de massa, ou centroide, enfim, do jeito que você quiser. Então, esse centro aqui, certo? Ele tem 1, 2, 3 partes iguais. Como eu quero o diâmetro, eu quero 2 das 3 partes. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 2/3. Combinado? Entendeu esse 2/3 de onde veio? Porque a circunferência aqui, né? Esse ponto central da circunferência. Esse aqui é um outro ponto, então aqui é uma parte, 2, 3 idênticas. Você quer 2 das 3 partes, por isso 2/3. Agora é só substituir na fórmula e ser feliz, né? 2 corta com 2, esse L aqui é igual a 4. Então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3, que é a resposta da letra C, né? 4 raiz de 3 sobre 3. É uma questão, não é difícil se você souber a fórmula e souber dessa tretinha aqui também, né? Enfim. Ana, Beatriz, Cláudia, Débora e Elisa são amigas e sempre estudam juntas para avaliações de matemática, propondo questões umas às outras. Elisa propôs a seguinte expressão numérica, valendo um doce para quem acertasse. Então, a amiga que ganhou o doce foi qual delas, né? Basicamente, a gente precisa fazer a questão aqui e ver qual delas acertou, tá bom? Então, vamos lá, ó. Isso aqui, deixa eu dar um zoom nesse trem aqui para ficar mais fácil para nós. Ó, essa coisa que está aqui dentro, 0,01, eu posso escrever como sendo a fração 1 sobre 100, que é só andar 2 casas com a vírgula e pôr um 100 embaixo. Então, eu vou cortar isso aqui, né, eliminar, e vou colocar 1 sobre 100. Essa daqui é a mesma coisa, ó, só que eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ficar 1 sobre 10.000, né, que é 4 zeros no denominador, seguido do 1, né? Então, aqui, ó, 1 seguido de 4 zeros, né? Então, fica 1 dividido por 1, 2, 3, 4 zeros, ok? Aí, a gente vai fazer essa continha, né? Então, vamos lá, ó. Aqui é 1 mais a raiz quadrada de 1 sobre 100. A raiz de 1 sobre 100 é 1 sobre 10, porque raiz de 1 é 1, raiz de 100 é 10. Então, aqui ficou 1 mais 1 sobre 10. E aqui, ó, 1 menos. Aqui, ó, se eu tenho 4 zeros, a raiz quadrada vai ser 100, né? Porque é basicamente pegar metade dos zeros aqui, para resumir. Então, a raiz quadrada de 10.000 é 100. Então, fica 1 sobre 100 aqui, beleza? Raiz de 1 é 1, raiz de 10.000 é 100, porque eu pego a metade dos zeros.
Ok, vou subtrair 1. Agora a gente vai ter que fazer essa conta, tá? Então, vamos lá, ó. Multiplica cruzada aqui, ó, tá? Para facilitar. 10 vezes 1 é 10. 1 vezes 1 é 1. E 10 vezes 1 embaixo é 10. Somando, isso aqui vai dar 11 sobre 10. Eu já vou pôr a resposta de uma vez para não ficar enchendo muita linguiça. 11 sobre 10. No denominador, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. 1 vezes 100 é 100. 1 vezes 1 aqui vai dar 1. Quando eu subtrair, vai dar 99, beleza? E aí, multiplica os dois de baixo sobre 100. Ok? Então, aqui ficou 99 sobre 100. Menos 1 que estava lá esperando para fazer a conta. Agora, eu vou fazer o seguinte. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ó. 11 sobre 10 vezes 100 sobre 99. Aí, eu vou simplificar esse 11 com esse 99 aqui, vai dar 9 para baixo. Esse 10 aqui, o 100, né? 100 dividido por 10 vai dar 10. Ó. Então, vai dar 10 sobre 9 menos 1. 10 sobre 9, que é essa partezinha aqui, menos 1, ok? Multiplica cruzado de novo, ó. 10 vezes 1 é 10. Aqui é 1, tá? 10 vezes 1, 10. 9 vezes 1 é 9. E 9 vezes 1 aqui de novo, desculpa, 9. Então, isso aqui vai dar 1 nono, ok? Vamos ver qual que tá certa. Bem, a fração 1 sobre 9... Lembra que eu falei lá das dízimas periódicas, que quando tem um número dividido por 9, esse número vai repetir infinitamente? Então, 1 dividido por 9 é 0, 1, 1, 1, e assim vai, né? Então, foi a Beatriz, né? Ó, é 1 dividido por 9, vai dar 0,111, certo? Então, aqui, resposta da letra B. Aqui não pode, porque deu mais que a unidade, certo? Então, essa aqui está desclassificada, porque essa fração é uma fração pequena, né? Como que você vai falar que vai dar 1 nono? 1 nono é o número de cima é menor do que o de baixo, então vai dar menor do que 1. Essa aqui é a mesma coisa, né? E 1 menos 11,99A, você poderia ficar na dúvida dessa daí, multiplica ela cruzada para você ver, e você vai ver que não vai dar, ó. 1 vezes 99 vai dar 99. Aqui embaixo tem 1. 1 vezes 11 dá 11. E 1 vezes 99 dá 99. Quando você subtrair isso aqui, vai dar 88 sobre 99. Essa fração não é compatível com essa equivalente, porque se eu dividir em cima e embaixo por 11, que dá para dividir aqui, né, ó, 11, certo? Vai dar 8 em cima e 9 embaixo. 8 nonos não é 1 nono, né? É a fração complementar, não é igual. Beleza? Então, por isso aqui a resposta é B de Bia, certo?